Criando Meninas, Gisela Preusshoff. Questões conscientizadoras para os pais. Eis aqui algumas questões para você analisar. Algumas dizem respeito a você enquanto criança e no papel de pai ou mãe. Outras se referem à sua filha. Você pode escolher entre simplesmente pensar nas respostas ou escrevê-las, para consultá-las mais tarde. O que eu recomendo? Se for escrever, faça isso em local reservado. Pai, mãe, filhos devem responder as perguntas. Apenas ignore as palavras masculinas ou femininas que não se aplicarem a você. Respondidas as perguntas e delineados os perfis seu e da sua infância, converse a respeito disso com a sua filha. A lembrança dessa conversa vai permanecer por muitos anos. O que significa hoje feminilidade? Antes, quando você era criança, como era a sua aparência? Quais eram suas roupas preferidas? Eu não gostava muito da minha aparência. Minha baixa autoestima sempre foi desde criança. Eu me lembro que eu fui muito bonita quando eu tinha 13 anos, até os 15, 16 anos. Quais eram suas roupas preferidas? Minha mãe gostava de conjuntinho, eu odiava esse negócio de conjuntinho, então ela não deixava eu vestir da forma que eu queria. Aquilo pra mim era um tédio. Que brinquedos você tinha? De que brincava? Meus brinquedos favoritos não eram meus, era da minha vizinha. Um bebezão, as coisinhas de cozinhadinha, mas eu tive esse privilégio de poder brincar com brinquedos sofisticados. Como era a sua personalidade? Eu sempre tive uma personalidade retraída. Eu sempre fui uma pessoa melancólica. O que considerava mais agradável pelo fato de ser menino ou menina? Eu sempre gostei de organização, então o perfeccionismo meu, ele veio desde criança. E eu achava isso bom. Hoje eu me vejo submersa a isso. O que considerava mais agradável pelo fato de ser menino ou menina? Já respondi. O que considerava difícil pelo fato de ser menino ou menina? Que meu irmão sempre me agrediu, sempre, e eu não tinha como me defender. Então, por ser fraca, por ser frágil, eu sempre fui judiada por ele. O que não podia fazer pelo fato de ser menino ou menina é isso de ter autoridade. Eu não sentia que eu era muito submissa pela questão da força, tudo. Quais eram as suas obrigações e tarefas? A gente sempre colaborou em casa, a gente sempre organizou as coisas, então era obrigações de casa mesmo. A gente sempre lavando louça, limpando casa, organizando as coisas, lavando a roupa, organizando. Em quem você se espelhava? Na minha mamãe. Minha mamãe é perfeita. Nossa, minha mãe é perfeita. E aí aonde que vem esse perfeccionismo de família? É tão perfeito que chega a ser errado. Qual era o seu sonho? Sempre foi de os dois juntos, de ser uma dona de casa, mãe, e ao mesmo tempo de ser uma empresária. Então sempre foi conflituoso isso. Tem os dois. Uma mulher mãe, dona de casa, e uma empresária, uma líder. Então é bem conflituoso isso. O que você imaginava frequentemente? Eu brincando num pé de manga, e aí aquele era meu apartamento, aí eu tinha todos os compartimentos, tinha meu escritório, e quando a gente atravessava o rio, que era lá na Timila, tinha nas pedras, também era meu apartamento, também era tudo muito sofisticado na minha cabeça. E olha que eu não... Muito cedo eu tive esses pensamentos. Por isso que eu falo, eu não sou naturalista, eu sou ambientalista, eu sou de ambientes. De que comentários insultuosos você ainda se lembra?
eu mesmo fazia bullying comigo, eu mesmo. Então, assim, eu lembro de eu me sofrendo na sala de aula o tempo todo. Pra mim era sofrimento. Então, onde muita gente aprendendo as coisas e eu sofrendo. Nossa, meu pensamento ia longe naquele sofrimento, naquele sofrimento. E as aulas que eu mais gostava era português e tudo, mas eu tive muita dificuldade na escola, mas tremenda. Quer dizer, a maior parte da minha vida foi sofrimento em sala de aula. Porque eu queria ser boa aluna, eu queria aprender, mas tinha muita dificuldade. Então, a dislexia, eu considero até um autismo, o Asperger, né, que já até saiu do DSM-5, acho que mas ainda se usa muito esse termo. Em que ocasiões você ficou especialmente triste? É igual eu falei, ó, desde a minha infância, mas muito triste mesmo, foi quando a minha mãe deixou a gente morar com a minha avó para estudar aqui. Aí eu era muito triste mesmo, muito. Porque eu e meu irmão, a gente sempre teve conflito, muito. Então, eu me via sozinha, sem ter como defender do meu irmão. Porque assim, minha mãe e meu pai nunca me defendeu do meu irmão. Sempre deixou. Tipo assim, nunca. E com a minha avó Dindinha, de jeito nenhum também. Minha avó Dindinha, todo mundo passando a mão na cabeça dele. Então, por isso é que ele é o filho de ouro, o filho dourado, e que se perdeu, porque ele não teve limites, não teve regras para ele, não teve. E para mim, por ser mulher, eu sinto que foi isso. Por ser mulher, encabrestada. E sofri muito com isso. Então, Deus da infância também. Em que ocasiões você ficou especialmente triste? Várias. A minha vida, assim, eu tive coisas felizes, mas para avaliar mesmo, mais tristeza, sofrimento, assim, ó, do que felicidade. Porque como eu sou melancólica, estou, né, melancólica ainda, igual agora, do meu filho ter desistido de ficar em São Paulo, numa editora. E tá, eu assim, ó, aceita que dói menos, aceita. Mas esse aceitar não é simples, não. É como eu ter dado um tiro no pé, sabe? É como se tivesse molhado o bilhete da loteria. É como se... Ai, eu dei outros exemplos agora pra uma pessoa e já esqueci, gente. Rasgar um diploma de medicina. Não, mais ou menos coisas assim. Que ocasiões foram especialmente emocionantes ou estimulantes? Aqui tá falando da infância, né? Eu já tô falando da vida toda, eu confundo, porque eu tenho muito narcisismo, então é sempre sobre mim, sobre mim, sobre mim. Não, narcisismo, perverso e tudo é sempre sobre os outros, né? E eu acredito que o borderline é sobre a gente, porque a gente tá sempre em sofrimento, sempre em dor. Então você vai e embola, confunde tudo aqui, ó. Que ocasiões foram especialmente emocionantes ou estimulantes? Foi emocionante, estimulante. Oração de que eu fiz atrás da casa, que eu não esqueço, que eu tive revelações mesmo de Deus e milagres na minha vida. Não, foram muitos, né? Mas muitos mesmo. Mas esse, quando eu era criança, eu me lembro de um maior sofrimento atrás dessa casa, estudando e procurando, só porque eu passei de ano, eu consegui. E tudo eu dei graças a essa oração. Agora, então assim, aí depois eu me intitulei até, e eu não sei o que tem, é só revolta, foi só uma fase mesmo, porque eu sempre fui muito temente a Deus, sempre orei. Agora, em que situações você tem comportamento tipicamente masculino ou feminino? Em que situações você tem um comportamento tipicamente masculino ou feminino? Diversas situações eu me vejo no feminista. E hoje eu já tenho noção e ciência disso, graças a Deus, graças à autoanálise, graças aos estudos, graças à observação, conhecimento. Que qualidades você aprecia mais nas meninas? Essa de amar, né? Da empatia, de estar com os filhos, né? Esse de amor à criação, amor aos detalhes. Deus é detalhista, diversidade, a mulher também é muito detalhista. Então, assim, eu vejo que tá um exagero, tá muito sofrido para as mulheres
isso tudo, esses detalhes, né? Essa riqueza de detalhes. Mas isso é de pessoa para pessoa também. Que qualidades você aprecia nas meninas? Que qualidades você aprecia mais nos meninos? Os homens, eles são mais práticos, né? Então, assim, eu admiro isso, essa praticidade, e critico como que um homem consegue sair de casa só com os bolsos tomados de coisas, não tem bolsa? Meu Deus do céu! Que qualidades você aprecia especialmente na sua filha? Todas. Minha filha é muito talentosa, meu Deus do céu. Compõe, canta, toca, dança muito bem. Só que eu fico triste porque não tá fazendo, sabe? Assim, fazendo pouco. Ela tá fazendo no TikTok, mas não tem canal no YouTube, pelo que eu, até onde eu sei, não. Então, assim, e escola, né? Tá estudando. Que qualidades você aprecia especialmente na sua filha? O que deseja para a sua filha? Um estúdio. Então, por isso é que eu tenho muita vontade que, igual que meu filho tivesse. Porque a hora que eu pensei, nossa, eu vou realizar para um, vou realizar para outro, né? Que desejo? Tô, mas eu vou fechar agora. Não,